Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Quero Teatro. Hoje nós vamos entrevistar o dramaturgo, ator e diretor Adriano Garibe. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Garibe. Que bom de ter aqui. Eu me sinto honrado. Imagina, Garibe... Gente, eu conheço Garibe de outros carnavais, porque eu já fui aluno dele quando estudei teatro na Cal. E eu acompanhei de lá para cá a trajetória do Garibe em todos os espetáculos onde tinha o nome dele. E um dos espetáculos que eu mais amei foi um espetáculo chamado Ouroboros, que foi com o Guilherme Duarte, Manuel Madeira, Anitta Mafra e Luciana Pacheco. Era um quarteto. Exatamente. Um texto seu, para quem não sabe, que, enfim, muita gente conhece o Garibe do personagem russo, da novela Salve Jorge, o personagem Guaraci, do Tropa de Elite 2, agora de Bom Dia Verônica, que também foi um personagem muito marcante, né? Mas, como a gente está aqui focado na carreira do teatro do Garibe, eu queria começar falando sobre o Ouroboros. Como é que você chegou naquela dramaturgia e direção para montar aquele espetáculo? Porque desculpa, mas assim, aquilo para mim era para estar assim, em Londres, em cartaz, bombando, porque eu acho que o Rio não está pronto para aquele espetáculo. Foi uma trabalheira, Paulo, aquilo lá, porque a gente ensaiou exaustivamente durante 4 meses. Eu queria ter ensaiado 4 meses, mas só tinha oficialmente 2 meses de ensaio, né, pelo nosso cronograma, enfim. Mas a gente conseguiu alugar o espaço onde a gente ensaiou ali na Universidade Veiga de Almeida, lá em cima, com mais antecedência para deixar o nosso cenário, e no final das contas a gente conseguiu ensaiar ao invés de 2, 4 meses. E aí essa dramaturgia já vinha sendo gestada há algum tempo, junto com a turma, com os atores todos. Eu não consigo escrever, eu acho escrever um ofício solitário demais para você querer começar e terminar escrevendo sozinho. Então eles participaram muito, e durante o processo de ensaio a reescrita foi constante, e depois durante os 2 meses que a gente ficou em cartaz no Sérgio Porto, a reescrita também foi constante. Então o último mês de temporada, eu acho, ali eu, ao menos para mim, muito embora eu seja totalmente suspeito, mas eu consegui pressentir que havia uma dramaturgia ali, né? Total. E que havia performance, e que havia uma certa maturação artística em decorrência de trabalho, né? Eu acho que é trabalho, não é? Trabalho e insistência, né? Você está sempre inquieto relativamente aos resultados do seu trabalho, porque a nossa tendência, em geral, não sei se por vaidade ou por preguiça, tem várias questões envolvidas aí, a gente acaba aceitando a primeira coisa que vem, né? E como eu sou um diretor encardido... Diretor encardido, Eu sou encardido, né? A minha função é só ver aquilo e fazer aquilo funcionar. Então eu estou sempre refazendo, voltando, não, tira, põe, não é isso, né? Quase tive que fazer uma troca no próprio elenco também, então foram várias idas e vindas, mas eu acho que o resultado foi incrível. Foi quase operístico, né? Operístico. Então, as pessoas gostavam muito, porque também a dramaturgia tinha uma originalidade, um frescor e tudo. Muito. Mas, inclusive, pessoas que não estavam habituadas a ver teatro, que viam aquilo quase como um filme e tudo. Mas eu não sei, a classe artística esteve presente na primeira sessão, eles curtiram, algumas pessoas curtiram, outras mal aplaudiram, o que é muito natural, eu acho isso, não me sinto ofendido, eu acho que é natural isso. Eu também já não aplaudi algumas coisas, acho... Naturalíssimo. Não com a cara feia, mas a gente só aplaude quando a gente está realmente entusiasmado. E aí depois da sessão eu virei e falei assim, olha gente, a gente gosta de
de fazer melodrama mesmo, sabe? A gente gosta de melodrama, né? É verdade. Porque aquilo era um melodrama que me pareceu... que era um melodrama com mais drama do que melo. Né? Mas era um melodrama típico que contava a história de um casal que, a princípio, você achava que era um casal corrente. Convencional. E depois você ia descobrindo outras coisas, que é outra característica dessa dramaturgia. O cara é pego de surpresa no meio. E isso exige que, na divulgação do trabalho, você não possa dar spoilers sobre o que vai acontecer. E também você pede para que as pessoas que viram o trabalho procurem não contar. É uma coisa um pouco... Né? É uma coisa assim impressionante. É como a gente não vê esse tema na dramaturgia, principalmente brasileira. Só os cinemas, né? Exatamente. Tanto é verdade que a nossa grande referência foi um filme do Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, só os amantes sobrevivem, né? E que foi para nós decisiva, entre outras referências, mas essa foi decisiva. E aí esse tema já existia antes da gente ver o filme, mas aí quando a gente viu o filme, a gente falou, meu Deus, que maravilha, né? Quer dizer, você poder ter um filme que ilumina os caminhos de uma dramaturgia para cena, para teatro, né? E Garibe, para quem não sabe, o Garibe também é jornalista, já foi repórter lá em Londrina, tem 3 livros publicados, um é o Teatro de Adriano Garibe, outro é A Arte de Construir Ruínas, e o terceiro, Memórias, Paixões e Perfis. Com toda essa bagagem sua de literatura e do jornalismo também, e com a sua intimidade com a música também, porque você é compositor, você não pensa em escrever um musical brasileiro? Nossa, que desafio incrível, Paulo. Não tinha pensado nisso. Fica a dica. Não, fica a dica, mas é muito difícil. Eu acho que eu precisaria de um maestro para compor o libreto comigo. Talvez eu me meteria nas letras, não me meteria na composição musical de forma nenhuma. Eu me considero um músico amador, né? Não toco nenhum instrumento, não sou um compositor, não sou um músico formado, eu sou metido a cantor e sou metido a ter orelha para... Mas você já trabalhou lá no Caradrás? No Caradrás, uma banda de Londrina, que até hoje é famosa, apesar dela nem ter tocado. A gente só ensaiou. Essa banda é antológica porque a gente só ensaiou, a gente não apresentou o nosso repertório e todo mundo conhece a banda, porque as pessoas que viram os ensaios curtiram demais o som da banda e até hoje falam, mas por que vocês não apresentaram? Tem coisas que não acontecem, cara. Mas ele tá falando assim, gente, mas ele encenou o musical, que foi, aliás, o último trabalho dele aqui no Rio de Janeiro, que foi Elogio da Paixão. Um texto e direção do Marcelo Pedreiras. Marcelo Pedreira, desculpe, Marcelo. Queridíssimo. Que foi um espetáculo incrível, que era um musical. Você cantava. Eram só 3 atores em cena. Eu, André Arteche e Marina Palha, né? Com direção musical do Felipe Habib e com direção... com texto, direção e produção do Marcelo Pedreira, né? Sobre Vinícius de Moraes e Domingos de Oliveira também, né? Quer dizer, uma homenagem... o Domingos estava vivo, né? Quer dizer, uma homenagem póstuma e uma homenagem a alguém que estava ali e que foi ver o trabalho. Ele foi ver. Ele foi já bem velhinho, né? Ele foi lá, a Priscila levou ele ao teatro, ele foi lá conversar com a gente, né? Foi um momento extraordinário, mas foi uma experiência incrível. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma meca de musical, né? De bons musicais, né? Inclusive com tradição histórica. Né? E vigente ainda, né? Ainda hoje, e extraordinários os musicais que se produzem aqui, que se criam aqui. Independentemente de ser dramaturgia original, sobre personalidades musicais brasileiras ou não, ou textos pré-existentes, a Broadway, não importa. São montagens extraordinárias que eu sempre respeitei muito e há um casting, né? Pronto, se assim posso dizer aqui, de grandes... muita gente tecnicamente, gente que dança maravilhosamente, que canta maravilhosamente, que atua maravilhosamente para esse tipo de linguagem do musical, né? Mas eu nunca parei para sentar, para tentar escrever um musical, porque eu acho a revista é um labirinto, é difícil.
Claro que isso pode acontecer ainda, espero que aconteça um dia, mas nunca... A gente teve muitas experiências na Cal, eu como professor, sempre que eu podia, ou eu transformava a peça em musical, como o caso do Burrei, ou eu montava musicais como o Three Penny Opera, a Ópera dos Três Vinténs, que você fez como aluno, maravilhosamente bem, aliás. Obrigado. E a gente se divertia muito, porque aquilo é Kurt Weill, né? Então é muito difícil aquele troço, Brecht, Kurt Weill, né? E então toda a minha experiência foi mais como diretor com musicais do que como ator, né? O Elogio da Paixão foi talvez o meu segundo musical, não, meu primeiro musical mesmo, né? E veja que era uma peça híbrida, né? O Elogio da Paixão não era puro musical. Né? E era um espetáculo bem longo, acho que tinham 2 horas. Sim, 2 horas e meia, as pessoas reclamavam, o Marcelo não diminuía o texto, porque ele achava que era aquilo mesmo. A gente nunca entrou em problema com ele por causa disso também, entendeu? Sim, tem. É o que o autor acha que é produtor, diretor, então assim, é isso. Não tem por que ficar comprando briga. Então a gente sustentava esse tempo. Você também já fez parte da Companhia Armazém de Teatro? Maravilha. A Companhia Armazém de Teatro é uma das minhas escolas, se eu posso dizer assim. Qual foi o eu espetáculo posso que dizer você assim. lá? Hã? Qual espetáculo? Não, eu fiz, porque a Armazém tem uma longa história lá, que vem de lá de Londrina. Então, em Londrina, eu fiz várias peças com eles, e depois que eles vieram para o Rio de Janeiro, né, eu fiz Esperando Godot com eles, fiz uma participação no Alice Através do Espelho com eles, e depois eu só fui fazer, por conta das minhas atividades aqui, eu só fui fazer uma participação muito recente, fazendo o Fantasma do Pai do Hamlet em vídeo no Hamlet. Ah, que foi maravilhoso aqui. E fui convidado para fazer o Angels in America, infelizmente, para fazer o Roy Cohn, um super personagem. Infelizmente não pude fazer por causa dos meus compromissos com o audiovisual. Com o audiovisual, que, como eu estava dizendo para você antes da entrevista, é uma agenda complicada, né? O audiovisual exige bastante. E você está sempre presente no audiovisual, e onde tem o nome do Garibe pode ir, gente, porque você tem uma sorte. Imagina, você só entra em projetos incríveis. O Magnífica 70 foi uma série incrível da HBO. O Bom Dia Verônica também agora, que fez muito sucesso na Netflix. E a gente vai filmar a segunda temporada esse ano. Vai filmar esse ano? Agora na metade do ano. Né? Que legal. E seu personagem é importantíssimo, né? Principalmente na verdade, na primeira temporada ele é bastante coadjuvante, né? Ele, apesar de ser grande amigo da Verônica, mas como ele, na primeira temporada, faz o que faz, não queria dar um spoiler para quem não viu, mas como ele faz o que faz na primeira, é um médico legista, gay. É um legista gay. Ele se torna, a partir da segunda temporada, um personagem, digamos assim, espero, mais presente por conta do que acontece no último episódio. E as pessoas ainda me perguntam, mas será que ele é vilão? Será que ele vai ser vilão? Será que ele vai vilanear na segunda temporada? Nem eu sei. O fato é que nem eu sei. Assistam na Netflix. Você estava, desculpa, posso só fazer acrescentar uma coisa, Paulinho? Você falou do Magnífica 70 na HBO, Isso. Um Contra Todos na Fox, é uma série extraordinária que eu tive a honra de fazer. E agora o Bom Dia Verônica e o Pacto de Sangue, que é uma série que eu fiz para Globoplay? Não. O Pacto de Sangue está em cartaz na Netflix, muito embora não seja um produto original Netflix, e foi produzido pela Intro Pictures e pela Intro Pictures lá de São Paulo para o canal Space. Intro Pictures e Turner lá de São Paulo, para o canal Space. Ficou em cartaz no Space e depois foi para a Netflix. E muita gente vê, e é uma série muito interessante também, que se passa em Belém do Pará, baseado num evento que aconteceu lá no Amazonas, em Manaus, né, mas que a gente deslocou para Belém. Né? Baseado em fatos reais. Em fatos reais, assim como não Bom Dia Verônica. Bom Dia Verônica é ficção total. Um Contra Todos é baseado em fatos verídicos, né? Apenas baseado. E o Magnífica 70 é sobre a boca do lixo, né? Uma época de ouro, se eu posso dizer assim, dos anos 70 do cinema brasileiro, né? Maravilhoso aquilo. Ou seja, tem muito assunto para se falar, se contar muita coisa sobre esse país, assim, sobrando. E eles falam, eu não sei o que contar, bicho, lê jornal, né? É verdade. Ou fique atento. Imagina, o mundo de hoje está de uma forma tão...
não é preciso que eu fique dizendo isso aqui, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Mas está acontecendo tanta coisa com personagens tão extraordinários, né, que eu acho que basta você olhar para a realidade, que é o que eu acho que o artista tem que fazer no final das contas, para você achar muitos argumentos bons. E histórias de voar os cabelos da cabeça. É verdade. Muitos personagens incríveis por aí mesmo. Muitas histórias brasileiras a serem contadas. E que bom que agora a gente tem o streaming para dar essa força pro audiovisual brasileiro. Graças a Deus. Né? Porque tá dando um gás bem bacana, até porque a televisão tá mudando o formato. Porque o teatro, por razões óbvias, tá tendo que Claro. parar, quer dizer, se repensar, tem tudo isso, mas está parado. E o cinema, digamos, o cinema que a gente chama de cinema brasileiro, cinema convencional, também está com severas dificuldades. Acho que quem está conseguindo, de alguma forma, não contornar, mas enfrentar a situação ao criar protocolo de segurança e tal, isso é a televisão, né? E os serviços de streaming, né? As plataformas de streaming. Então, graças a Deus, esse mercado tende a crescer, porque se de fato as pessoas, parece que em 2020 quintuplicou a quantidade de pessoas aumentou muito. que ficam em casa vendo streaming, então isso é muito, muito bom para nós. Muito obrigado, Adriano Garibe, pela sua entrevista, foi um prazer enorme conversar com você. Prazer todo meu. Sigam o Quero Teatro nas redes sociais. Obrigado também à Lei Aldir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto. E a gente se vê em breve por aí, nos streamings ou no teatro. Se Deus quiser. Se Deus quiser, e até já!